perdão e reconciliação, terminando o estudo sobre perdão e reconciliação, usando o livro, Crescimento Integral. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Então vamos ao estudo da palavra de Deus. Verso 21 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Verso 23 de Mateus 18. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para aprendermos do Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha aplicar, ó Deus, a nossa vida, para que sejamos praticantes da palavra do Senhor e não apenas ouvintes. Dai-nos, ó Deus, a maturidade cristã, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o Teu povo, a Tua igreja aqui em toda a face da terra. Obrigado pelas respostas de oração. Ó Deus, nos ensine a perdoar, nos ensine a pedir perdão, nos ensine, ó Deus, a ter um coração humilde e quebrantado na Tua presença e vivermos, ó Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos pelo perdão, ó Deus, que o Senhor nos deu. Tão grande perdão. Obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdão e reconciliação. É o estudo de número 8, Perdão e reconciliação, do livro Crescimento Integral. E nós estamos, então, terminando esse estudo na página de número 65. Nós paramos aí na pergunta de número 8, quando o Senhor Jesus está falando sobre essa parábola que Ele conta desses 2 servos, Um servo que foi perdoado, mas que não quis dar o perdão. Recebeu o perdão do rei por uma dívida imensa, enorme, que era impossível ele pagar, e depois ele não perdoou o seu companheiro com a dívida que era muito menor, E aí,
A pergunta de número 8 diz assim: Jesus conclui a parábola com uma séria advertência. Séria advertência. Então, releia o versículo 35 e responda: perdoar os que nos magoam é uma sugestão ou uma ordem? Eu vou ler novamente o verso 35 de Mateus 18, que diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, qual é a nossa resposta para a pergunta de número 8? Perdoar é uma sugestão que o Senhor está nos dando aqui ou uma ordem? O que vocês acham? Uma ordem. Se é uma ordem, nós devemos obedecer, né? É uma ordem do nosso Senhor e Salvador, e nós, seus servos, devemos ser obedientes à sua ordem, né? E aí, na sequência, que nós vamos ver como obedecer, então, a essa ordem do Senhor. A pergunta de número 9 diz assim: algumas pessoas argumentam que só poderão tomar uma postura diante de um ressentimento quando seus corações não sentirem mais dor e suas lembranças não lhe incomodarem mais. Olha aí. Quando não estiver sentindo mais dor, não estiver lembrando mais, então aí eu perdoo. O problema é que, além de ser uma impossibilidade, não é isto que a palavra de Deus ensina. Perdoar começa com uma decisão. Decida perdoar. O que Deus fez para que você fosse perdoado? Que decisão Ele tomou? O que Deus fez para que você fosse perdoado? Enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz, no seu lugar, pagar o preço do nosso pecado na cruz para que nós recebêssemos o perdão. É assim que nós recebemos o perdão, porque Deus tomou a decisão de nos perdoar, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade para conosco. E assim, da mesma maneira, nós devemos fazer, né? Quando o Senhor diz, então, para nós perdoarmos, devemos tomar também a decisão. E aí, quando nós tomamos a decisão, Deus cura o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Você toma a decisão e Deus cura o seu coração. Então, mesmo que você está magoado, está ressentido, por causa da ofensa, mas quando você decide, Deus nos traz também a cura, né? Não é receber primeiro a cura e depois que eu vou perdoar. Não, eu decido e juntamente com isso, Deus, na sua graça, vai curando a nossa alma. Amém? Você foi curado? Você foi perdoado? Amém? Claro, né? Pela graça de Deus recebemos o perdão. E o número 10 diz assim: para nos perdoar, Deus assumiu em si mesmo, através de Jesus, o preço de nossos erros. Ele não nos cobrará mais os nossos pecados e para isso pagou um alto preço. 2 Coríntios 5, 21 é uma das passagens onde esta verdade está evidenciada. Para perdoar é necessário tomar a decisão de assumir o prejuízo e não mais cobrar a conta de quem nos prejudicou. Você precisa tomar essa decisão em relação a alguém. Por quê? Alguém te ofendeu? Você precisa tomar essa decisão de perdoar? Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, quando Cristo, então, com a sua maravilhosa graça, nos traz o perdão, por meio do seu sacrifício, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, que não é pecador, o Senhor Jesus Cristo, ele se fez pecado. Ele assumiu a nossa culpa lá na cruz, o nosso pecado, e sofre a condenação que eu, que você deveria sofrer como pecador. Ele sofre a ira, o juízo que nós deveríamos sofrer, e assim, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos justificados pela fé em Jesus. É assim que nós recebemos o perdão. Se não fosse dessa maneira, jamais nós teríamos perdão. Nós nem iríamos nos arrepender. É importante nós nos arrependermos, mas não é isso que garante também o nosso perdão, não é o seu arrependimento, é a morte de Cristo. Porque nós só nos arrependemos porque Cristo já pagou o preço do nosso pecado, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento, e nós recebemos o perdão porque a garantia do perdão já foi pago lá na cruz. Amém? E aí a pergunta para nós refletirmos, né? Você necessita tomar essa decisão de perdoar com relação a alguém? Está ainda carregando mágoa, ressentimento de alguém? Então decida perdoar. A pergunta de número 11 diz assim: ao não decidir perdoar, as emoções não serão tratadas e o sofrimento continuará. Ao perdoar, você libera o ofensor de sua ofensa e torna-se livre da dor causada pela mágoa. Sentimentos e lembranças são curados após a liberação do perdão e não o contrário. Quem é o maior prejudicado quando essa decisão é adiada ou é negada? O que pretende fazer diante disso? Quem vocês acham que é o maior prejudicado, né? Não é só aquela pessoa que não recebe o perdão, mas você e eu, se não perdoarmos, é como carregar um veneno na alma, né? Isso vai nos matando. A mágoa, o ressentimento nos prejudica terrivelmente. Então, além de estar em desobediência à palavra de Deus, ao mandamento do Senhor de perdoar, né? Então, há essa consequência, essa séria consequência pela falta de perdão. Se você não perdoar, você está carregando um veneno dentro do seu coração, dentro da sua alma. E isso vai ser terrível para você. Então, decida perdoar. Quem é o maior prejudicado? Você mesmo. O que você pretende fazer diante disso? Talvez você não está vivendo essa situação de ter que perdoar alguém, mas que essa palavra de Deus, né? Deus venha nos fazer lembrar, porque nós vivemos num mundo onde nós ofendemos e somos ofendidos, porque somos pecadores. Não tem jeito, de um momento ou uma hora ou outra, né? Você vai ser ofendido e você vai ofender alguém. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na vizinhança, seja onde for, nós estamos sujeitos a isso, né? Tanto ofender como ser ofendidos. E aí o perdão nos traz a cura. Mas é mandamento de Deus, né? É mandamento do Senhor para as nossas vidas. A número 12 diz assim, isso que é muito importante para nós fazer, daqui a pouco nós vamos fazer isso também, né? Tire um momento em silêncio diante de Deus e pergunte ao Espírito Santo quais as pessoas e situações que precisam ser perdoadas. Depois de um tempo, faça uma oração declarando diante de Deus sua decisão de perdoar, assumindo o prejuízo sofrido e não mais exigindo o seu pagamento.
Faça isso em gratidão por Ele ter feito tanto por você através de Jesus, numa escala muitas vezes maior do que necessita fazer pelos seus ofensores. Escreva uma oração de gratidão e confiança ao Senhor, expressando sua fé de que as suas dores e lembranças negativas serão superadas. Graças a Deus, né? Daqui a pouco nós vamos fazer isso, mas vamos para essa parte aqui que diz: não esqueça, você já é livre da condenação do pecado. Amém? Perdão e reconciliação. Fomos perdoados e reconciliados com Deus por meio de Jesus. Fomos livres da condenação. Romanos 8:1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Letra B. Ainda sofremos por causa da presença do pecado em nós e no mundo que nos cerca. Nós já fomos livres da condenação do pecado, mas sofremos ainda no mundo de pecadores, né? A presença do pecado ainda é real, está aí. Mas um dia nós também, nem a presença do pecado nós teremos na nossa vida, porque no céu não existe pecado. Glória a Deus. Amém? Letra C. Viva confiantemente na graça, lutando contra o pecado, mas se arrependendo e confessando as falhas quando cometidas. É assim que devemos viver, né? Dependendo da graça de Deus, pecou, pede perdão, perdoe também quem te ofendeu, se arrependa e continua na graça, continue fazendo a vontade do Senhor. Não é para desistir, não é para parar, mas é para continuar, né? Letra D. Diante da realidade do perdão de Deus, é uma ordem perdoar os que me ofendem. É uma ordem, então sejamos obedientes à ordem do Senhor. E letra E. Perdoar meus ofensores é uma decisão. A cura das emoções e das memórias dolorosas virá como um resultado posterior. Amém? Você já teve experiência disso na sua vida? De perdoar, de receber perdão? Se você é um cristão, é claro, de Deus você já recebeu perdão, né? Pela graça de Deus, e agora devemos também perdoar, como a palavra de Deus nos fala, né? Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 1 e 2, né? Efésios 4, 32, nós vamos ler também o versículo, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e o 2, e o capítulo 4, versículo 32. Está pertinho aí, capítulo 4, verso 32. A palavra de Deus nos diz: antes sede uns para com os outros benignos. O que é ser benigno? É pensar o bem e falar o bem dos outros, né? Pensar o bem e falar o bem dos outros. Não pensar o bem e falar o mal. Compassivos, tenha compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui está uma característica forte de alguém que de fato nasceu de novo, é nova criatura, né? Se tem essas virtudes, bom sinal. É alguém que não é simplesmente um religioso, é realmente um convertido a Jesus. E aí, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O filho vai imitar o Pai. Os verdadeiros filhos de Deus imitam o Pai. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha aí. Por que nós recebemos o perdão? Porque Cristo se ofereceu a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus para que nós recebêssemos o perdão. E está chegando aqui os dias da Páscoa, né? E Páscoa fala justamente disso. Do Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar para que nós recebêssemos o perdão. Fôssemos libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da morte.
e ressuscitássemos para uma nova vida. E essa nova vida já começa agora. A ressurreição não é só quando Cristo voltar, mas somos ressurretos agora, né? Ele vos deu vida estando vós mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então a ressurreição espiritual já aconteceu. O novo nascimento é essa ressurreição espiritual de Deus na nossa vida, nos fazendo novas criaturas, né? Filhos de Deus. Então, como foi dito aqui na pergunta de número 12, tire um momento em silêncio diante de Deus e pergunte ao Espírito Santo quais as pessoas e situações que precisam ser perdoadas. Nós vamos até aqui hoje no nosso estudo, mas nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos tirar então um tempinho de oração, colocando diante de Deus, né, pedindo: Deus, sonda o meu coração e me conceda a graça de perdoar. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por Tua palavra. Ó Deus, que não haja mágoa e ressentimento no nosso coração, mas que possamos, ó Deus, perdoar, porque nós somos perdoados pela obra de Cristo Jesus. A nossa dívida era enorme, nós jamais poderíamos pagar, a não ser que fôssemos para o inferno. E o Senhor nos livrou do inferno quando Jesus sofre a nossa condenação lá na cruz, para que nós recebêssemos o perdão. E agora, Deus, nos ensina o Teu povo também a sermos compassivos, benignos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.